Há um momento em que você percebe que o telefone tocando não te deixa mais feliz, te deixa cansada. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. E ontem, minha filha me ligou para dizer que estou virando uma eremita. Não foram suas palavras exatas, mas quase isso. Disse que eu costumava ser sociável. Costumava gostar de pessoas, costumava dizer sim para as coisas, e agora digo não para quase tudo. Fico em casa, guardo para mim, escolho silêncio em vez de companhia. Ela me disse que está preocupada comigo, que isso não é saudável, que estou me isolando, essa palavra, como se fosse uma doença, um sintoma, um problema que precisa ser consertado. Mas aqui está o que ela não entende, o que ninguém parece entender, o que só agora estou começando a entender. Não estou me isolando, estou selecionando. Há uma diferença profunda. E quanto mais velha fico, mais percebo que esse afastamento das pessoas, essa preferência pela minha própria companhia, esse desejo de deixar convites sem resposta, não é solidão, não é depressão, não é declínio, é psicologia profunda, bem estudada, completamente normal. E há 7 razões específicas, 7 mudanças psicológicas que acontecem conforme você envelhece, que fazem você querer até precisar de mais solidão, mais silêncio, mais espaço. E se você está sentindo isso também, se está se perguntando o que há de errado comigo, por que não quero mais ver pessoas, por que toda obrigação social parece trabalho, não há nada errado. Você não está quebrada, não está virando uma velha rabugenta e eremita. Você é apenas humana, envelhecendo, evoluindo para alguém que finalmente sabe o que realmente precisa. E vou te contar todas as 7 razões. Porque uma vez que você as entende, uma vez que vê que isso é normal, natural, até saudável, você pode parar de se sentir culpada, parar de se forçar, parar de fingir ser quem você não é. Quando o Ricardo era vivo, nossa agenda estava cheia, sempre cheia. Jantar com vizinhos, eventos da igreja, reuniões do trabalho dele, obrigações familiares, amigos aparecendo constantemente, sempre gente. E eu me virava, sorria, recebia, conversava, ria nos momentos certos, fazia meu papel, mas por dentro, mesmo então, eu contava os minutos até todos irem embora, até a casa ficar quieta, até eu poder parar de atuar. Achava que havia algo errado comigo, que eu era antissocial, ingrata, de alguma forma quebrada, porque todo mundo mais parecia gostar, parecia precisar, parecia prosperar com aquilo, mas eu apenas me sentia esgotada, exausta, vazia. E quando Ricardo morreu, quando as obrigações desapareceram, quando a casa ficou quieta, senti alívio terrível, culpado, vergonhoso, porque eu não tinha mais que fazer, não tinha que fingir, não tinha que atuar, não tinha que ser a Margarida social, a Margarida amigável, a Margarida acomodada. Podia apenas ser Margarida, sozinha, quieta, parada. Mas meus filhos não gostaram, começaram a se preocupar, sugerir coisas, pressionar coisas, centros para idosos, clubes de leitura, grupos da igreja, oportunidades de voluntariado, viagens, atividades, gente, sempre mais gente. Me disseram que eu precisava ficar engajada, ficar sociável, que isso é importante para meu cérebro, para minha saúde, para tudo. Então tentei, porque talvez estivessem certos, talvez eu estivesse ficando isolada demais, retraída demais, estranha demais. Primeira tentativa de ser social de novo foi o Centro para Idosos. Terças de manhã, atividades, comunidade, socialização. Linda me levou. Me acompanhou até dentro como se eu tivesse 5 anos. Sala cheia de gente da minha idade ou mais velhas, todas ocupadas fazendo coisas, fazendo barulho, jogos de carta, artesanato, aula de ginástica, alguém tentando tocar piano. E o barulho,
o barulho, conversas se sobrepondo, risadas, o piano, uma televisão. Tudo ao mesmo tempo, competindo, conflitando. Mulher na porta, uma voluntária com um sorriso brilhante, me levou até uma mesa. 6 mulheres tricotando, conversando, rindo. Grupo estabelecido com ritmo estabelecido. Ela me apresentou. Elas sorriram educadamente e depois voltaram para a conversa delas. Suas piadas, seu mundo, e eu sentei observando, uma estranha, invisível, só ali. Mulher chamada Diana eventualmente se virou para mim. Perguntou se eu tricotava. Não, perguntou se eu gostava de cartas. Não particularmente. Perguntou se eu queria experimentar a aula de ginástica. Definitivamente não. Ela ficou sem coisas para perguntar e voltou para suas amigas, para sua conversa. E eu sentei por 40 minutos sem sentir nada exceto cansaço. Tanto cansaço. É aqui que a primeira razão psicológica se revelou para mim. Seu cérebro literalmente se reconecta para preferir profundidade em vez de amplitude. Neurociência real, mostra isso. Conforme você envelhece, seu córtex pré-frontal, a parte que gerencia comportamento social e filtragem social, ele muda. Você se torna menos interessada em manter muitas conexões superficiais e mais interessada em aprofundar as poucas que importam. É chamado de teoria da seletividade socioemocional. Parece chique, mas é simples. Quando você é jovem, você coleciona pessoas como seguro, construindo redes, fazendo conexões, só por precaução, para o futuro. Mas quando você é mais velha, quando o futuro é mais curto, você não precisa de seguro, não precisa de redes, você precisa de significado, profundidade, verdade. Então seu cérebro literalmente para de se importar com conversa fiada, amizades superficiais, conhecidos educados e começa a desejar conexão real. Ou nada. É por isso que aquele centro para idosos me pareceu tão vazio. Não porque as pessoas eram ruins, mas porque as conexões eram rasas, superficiais, sem sentido. Meu cérebro estava dizendo, não, isso não te serve, isso não te alimenta, isso é barulho. E finalmente escutei, saí, nunca voltei. Disse para a Linda que foi legal. Menti completamente. Tentei de novo com uma abordagem diferente. Grupo da igreja, estudo bíblico, quartas à noite. Fui 3 vezes, talvez 4. Não consigo me lembrar direito. Mesma dinâmica. Grupo estabelecido, história compartilhada, piadas internas, calor entre eles. E eu, a pessoa nova, tentando e falhando em me encaixar. Eles foram legais, até acolhedores. Mas não funcionou, porque a segunda razão psicológica estava em ação. Sua tolerância para trabalho emocional cai para quase zero. Trabalho emocional é como os psicólogos chamam. O trabalho de gerenciar os sentimentos de outras pessoas, navegar dinâmicas de grupo, ler o ambiente, acomodar, mediar, atuar. Quando você é jovem, você faz isso automaticamente, constantemente, sem pensar. Mas custa energia, energia mental, energia emocional, energia física. E conforme você envelhece, você tem menos disso. Menos energia para gastar em coisas que não importam. Então você para de gerenciar, para de atuar. Para de fazer o trabalho emocional que situações sociais exigem. E quando você para, as pessoas notam, acham que você mudou, ficou difícil, retraída. Mas você não mudou, você apenas ficou sem energia para fingir. Naquele estudo bíblico, mulher chamada Carla falou sobre o neto dela por 20 minutos sem pausa, sem perguntar nada a ninguém. E eu pensei, eu poderia estar em casa agora, lendo em paz, contente. Em vez disso, estou aqui fazendo o trabalho emocional de ouvir, acenar, fingir me importar. Para quê? Para nada, absolutamente nada. Saí depois daquilo, não voltei. Linda ligou uma semana depois, preocupada. Por que eu não estava indo? O que estava errado? Aconteceu alguma coisa.
Nada aconteceu, nada estava errado, eu só não podia mais fazer o trabalho emocional. Mas não pude dizer isso. Não pude explicar que meu cérebro tinha mudado, que eu precisava de algo diferente. Então disse que não era para mim. E ela suspirou aquele suspiro desapontado. Então Davi, meu filho mais velho, tentou uma tática diferente. Me inscreveu sem perguntar. Viagem para idosos. Tour de ônibus, locais históricos, 3 dias, 20 pessoas. Já pago, já organizado, já decidido por mim. Então fui. Porque o que mais eu podia fazer? E foi exatamente tão terrível quanto eu temia. Pior até, foi quando a terceira razão psicológica ficou cristalina. Sua necessidade de autonomia se intensifica dramaticamente. Quando você é jovem, está constantemente negociando, comprometendo, acomodando as necessidades, vontades, horários de outras pessoas, parceiros, filhos, empregadores, amigos, família, sociedade. Sua vida não é totalmente sua, nunca foi, na verdade, mas conforme você envelhece, conforme obrigações desaparecem, conforme papéis mudam, conforme a liberdade finalmente chega, sua necessidade de autonomia, de controle, de escolher sua própria vida, ela se intensifica, torna-se essencial, e qualquer coisa que ameace isso parece insuportável. Aquela viagem de ônibus foi 3 dias de atividades programadas, socialização forçada, refeições em grupo, assentos designados, outra pessoa decidindo quando eu acordava, quando comia, onde ia, com quem sentava. E eu odiei cada minuto, cada único minuto. Não porque as atividades eram ruins ou as pessoas eram terríveis, mas porque minha autonomia tinha ido embora, completamente. E aos 83, depois de uma vida de compromissos, de acomodação, de fazer o que os outros precisavam, eu não podia abrir mão do pequeno pedaço de autonomia que finalmente havia conquistado. Mulher no ônibus, Eleonora, se grudou em mim como se fôssemos amigas, parceiras, deu braços. Queria sentar juntas, comer juntas, passear juntas, constantemente. E eu não podia escapar, não podia dizer, por favor, me deixe em paz, sem parecer cruel, rude, errada. Então aguentei, sorri, fingi, enquanto por dentro gritava. Terceiro dia, mal sobrevivi. Cheguei em casa naquela noite, entrei na minha casa e chorei. De alívio, de exaustão, do peso de fingir finalmente levantado. Davi ligou no dia seguinte, alegre, esperando boas notícias. Como foi? Me diverti. Fiz amizades. Estava feliz por ter ido e eu disse que foi legal. Outra mentira. Mas o que eu deveria dizer? Que preferia morrer do que fazer aquilo de novo. Foi quando percebi algo fundamental, algo libertador. A quarta razão psicológica. Sua identidade muda de validação externa para validação interna. Quando você é jovem, sua identidade vem de fora, de papéis, mãe, esposa, empregada, amiga, vizinha, do que você faz pelos outros, como os outros te veem, o que os outros precisam de você. Mas conforme você envelhece, conforme esses papéis desaparecem, mudam, somem, sua identidade tem que vir de outro lugar, de dentro, de quem você é sozinha, sem os papéis, sem a atuação. E essa mudança é profunda, muda a vida, libertadora, porque de repente você não precisa de outras pessoas para te dizerem quem você é, quanto você vale, se você importa, você apenas sabe, de dentro, de você mesma. E quando isso acontece, obrigações sociais perdem seu poder, sua atração, seu significado. Você não precisa ir a coisas para provar que ainda está viva, engajada, valiosa. Você já sabe que é valiosa, de dentro, de você mesma. Então pode dizer não sem culpa, sem medo, sem precisar explicar. A quinta razão, essa ninguém fala, ninguém reconhece. Sua capacidade para o luto muda seu relacionamento com conexão. Você perdeu tantas pessoas até agora, amigos, família, Ricardo, minha irmã Joana, outros, muitos para contar.
Cada perda tira um pedaço do seu mundo social e deixa uma ferida que nunca cicatriza completamente. E aqui está a verdade quieta e terrível. Alguma parte de você não quer reconstruir, não quer novas conexões, novas amizades, novos riscos, porque novas conexões significam novas perdas, eventualmente, sempre, e você está cansada de perder, cansada de luto, cansada de se abrir só para ver terminar. Então você se protege recuando, ficando sozinha onde é seguro, não porque você não gosta de pessoas, mas porque não aguenta mais uma perda. Isso não é desistir. Isso é autopreservação emocional. A sexta razão, física, mas psicológica também. Seu processamento sensorial muda e multidões se tornam esmagadoras. Seu cérebro, conforme envelhece, processa estímulo de forma diferente. Ambientes barulhentos, múltiplas conversas, luzes brilhantes, movimento, barulho. Tudo isso se torna mais difícil de processar, mais difícil de filtrar, mais difícil de gerenciar. O que costumava ser empolgante, energizante, social, agora parece caótico, esmagador, exaustivo. Seu sistema nervoso literalmente não consegue lidar com o que costumava, não consegue filtrar, não consegue aguentar. Então, reuniões em grupo, festas, restaurantes, até grupos pequenos, eles te drenam mais rápido, mais profundamente do que nunca. Não porque você é antissocial, mas porque seu cérebro mudou, seu corpo mudou. E se proteger do esmagamento não é fraqueza, é sabedoria. A sétima razão, a mais importante, a que conecta tudo. Você finalmente entende que solidão não é isolamento, é clareza. Levei 83 anos para aprender isso. 83 anos, mas finalmente entendo. Estar sozinha não é o mesmo que estar solitária. Solidão é querer conexão e não ter. Solitude é escolher sua própria companhia e achá-la suficiente. E solitude traz clareza, paz, verdade. No silêncio você pode finalmente se ouvir depois de décadas de barulho. Pode pensar seus próprios pensamentos, sentir seus próprios sentimentos, ser sua própria pessoa, sem atuar, sem gerenciar, sem acomodar, apenas sendo você mesma, sozinha, completa. E isso não é isolamento, isso é liberdade, libertação, paz. Na verdade, tudo isso, todas as 7 razões, escrevi detalhadamente naquele livro. O Código da Liberdade. Passei meses escrevendo, pesquisando, tentando entender por que me sentia assim, se era normal, ok. E é realmente normal, natural, até saudável. Acabei de lançar há algumas semanas. O link está no comentário fixado. E as respostas, os e-mails, as mensagens têm sido esmagadoras da melhor forma. Mulher chamada Clara, de Minas Gerais, disse que tem 68. Se sentiu culpada por anos por evitar suas velhas amigas. O livro fez ela perceber que não estava quebrada, apenas seletiva. Homem chamado Miguel, do Rio Grande do Sul, disse que os filhos pararam de pressioná-lo a entrar em coisas depois que mostrou a eles o capítulo sobre autonomia. Mulher chamada Jéssica, de Santa Catarina, disse que chorou lendo a sessão sobre luto. Finalmente entendeu por que não conseguia fazer novas amigas depois que o marido morreu. Não era fraqueza, era proteção. E ler essas mensagens, saber que ajudei alguém a se sentir menos sozinha, menos errada, significa tudo. Mais do que posso dizer, ainda posso tirar do ar. Ainda apavorada de ser visível demais, exposta demais, vulnerável demais. Mas por enquanto está lá, porque a Clara precisa, o Miguel precisa, a Jéssica precisa, e talvez você precise também. Agora minha vida parece tão diferente de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Agenda quase vazia, telefone quase quieto, porta quase fechada, e estou feliz, profunda, genuinamente feliz. Sara, 2 casas adiante, ainda manda mensagem toda manhã. Bom dia, eu respondo. Bom dia,
Isso é suficiente, mais que suficiente. Emma visita às vezes depois da escola. Senta na minha varanda, me conta sobre o dia dela, a professora, as amigas. Eu escuto. Realmente escuto, porque há só uma dela, então posso dar a ela tudo. Esse é o presente da solitude, da seletividade, de dizer não para a maioria das coisas. Você pode dizer sim completamente, totalmente às poucas coisas que importam. Não preciso de 20 amigas, não preciso de fins de semana ocupados, não preciso de atividade constante. Preciso disso, desse silêncio, dessa paz, dessa escolha. E se as pessoas acham que estou solitária, acham que estou em declínio, acham que algo está errado, tudo bem. Realmente tudo bem. A preocupação deles vem de não entender essas 7 mudanças psicológicas. Mas eu entendo agora, finalmente, e é isso que importa. Não estou quebrada, não estou em declínio, não estou virando uma eremita. Estou evoluindo, florescendo até, aos 83, finalmente florescendo, deixando ir tudo que não me serve, tudo que me drena, tudo falso, e o que sobra sou eu, só eu, quieta, contente, completa, finalmente completa. Penso naquele verão de 74 às vezes, quando eu tinha 32. Achava que ser social significava ser normal, saudável, feliz. Nunca imaginei que aos 83 encontraria mais alegria no silêncio que na conversa, mais paz sozinha que cercada, mas encontrei. E é lindo, verdadeiramente lindo. Sou grata por esse entendimento, por essas 7 razões, pela permissão que finalmente me dei, para escolher solitude em vez de atuação, paz em vez de obrigação, eu mesma em vez das expectativas de todos os outros. Grata pela Sara e Emma, as poucas que entendem, que não pressionam, que não julgam. Grata até pelos anos que passei confusa, culpada, achando que havia algo errado comigo. Porque aqueles anos me levaram aqui, a esse entendimento, essa paz, essa verdade. E agora posso ajudar outros a encontrá-la também, através do livro, através de compartilhar isso. Obrigada por sentar comigo, por ouvir essas 7 verdades sobre as quais ninguém fala. O livro, o Código da Liberdade, está tudo lá. Todas as 7 razões explicadas, validadas, honradas. Link está no comentário fixado. Ainda posso tirar do ar, ainda com medo de julgamento, de ser exposta demais. Mas por enquanto está lá. Se você precisar, se você está sentindo essa atração pela solitude e se perguntando se é normal, você é completa, maravilhosamente, normalmente humana. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda quieta, ainda escolhendo, ainda eu mesma. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.